A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Mais uma vez nos encontramos na presença do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Quero desejar um bom dia de salvação a todos. E pela graça de Deus alcançamos 61 dias de jejum, oração, leitura e ministração da Palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso tem nos fortalecido na presença de Deus, não é verdade? Graças a Deus por isso. Nesta campanha Pesca Maravilhosa, e com um quantitativo de 153 dias, graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. E alicerçado estamos no livro de João, capítulo 21, versículo de número 6, onde a palavra do Eterno nos afirma, dizendo da seguinte forma: e ele lhes disse, lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Logo, ao vermos que esta palavra é tão maravilhosa, neste propósito de nós ganharmos almas para o reino de Deus, onde eu tenho sempre pedido a sua ajuda para compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, porque sempre haverá alguém necessitando ouvir a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, se arrepender de tudo que tenha feito, encontrar um caminho, uma solução para os problemas da sua vida. E eu, como ministro do Evangelho, servo do Deus vivo, cuja presença estou do Senhor Jesus Cristo, vejo que a solução para os nossos problemas é o Senhor Jesus, o Senhor da glória, como cidadão, como pai, como filho, como irmão, como companheiro de trabalho, como empreendedor, como microempresário, como um servo, como pastor, como ministro do Evangelho, enfim, todos os segmentos das nossas vidas, como da minha, da sua, das nossas vidas, temos o Senhor Jesus como o Senhor de nossas vidas e nos ajuda, nosso ajudador em todos os nossos caminhos. As veredas a qual nós tracejamos ou caminhamos, Ele estando na nossa frente, Ele conduzindo os nossos passos, somos mais que vencedores. Então, a você que crê no Senhor Jesus, a você que está indeciso de servir ao Senhor Jesus, eu espero que nossas mensagens tenham lhe ajudado a tomar essa decisão, pois desta decisão é que vai definir onde você, eu, nós passaremos a eternidade. Como eu sempre me enquadro nas nossas pregações, eu citei nós, mas eu já tomei a minha decisão. Eu quero viver com o Senhor na eternidade. Eu já confessei, já recebi o Senhor Jesus como Salvador da minha vida, da minha alma, Senhor da minha vida, da minha família, e entrego os meus caminhos ao Senhor todos os dias. Agradeço a Ele pelo dia que tenho, pelo dia que amanhece, dou a direção dos meus caminhos a Ele, né? Quando assumo um automóvel para dirigir, chamo o Senhor para dirigir por mim. Enfim, eu como servo de Deus busco entregar os meus caminhos ao Senhor, busco a presença dEle e estar com Ele perto de mim o tempo todo. É assim que nós devemos proceder, não é verdade? Então, com essas atitudes, nós buscamos levar também a você uma oportunidade de conhecimento das Sagradas Escrituras de formas bem simples, né? Numa linguagem a qual você compreenda, que você esteja acostumado a falar todo dia. Amém? Não colocando você contra a parede, nem tirando o céu de você, pelo contrário, mostrando que nós, seres humanos, necessitamos da presença de Deus em nossas vidas. Amém? Por isso nós procuramos, louvado seja Deus, sempre estar na sua presença, fazer a sua vontade e andar nos seus caminhos. Amém? Então a mensagem que eu trago hoje para você da nossa campanha, no 61º dia da nossa campanha, tem o seguinte tema: as coisas omitidas. É desse jeitinho. Quando nós buscamos omitir certas coisas do nosso Deus,
nós caímos da graça. Por quê? Porque quando você acha que é capaz de esconder alguma coisa a Deus, de Deus, ou para Deus, você limita o poder de Deus e tira a soberania do Senhor como o Senhor de todas as coisas. E automaticamente você já cai da graça de Deus, porque Deus é santo e soberano. Se Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e de todas as coisas que existem, por que eu acho que eu omitiria alguma coisa do Criador de todas as coisas? Aquele que tudo vê e aquele que tudo sabe. Se na sua palavra Ele já diz que antes que a palavra venha aos nossa língua, aos nossos lábios, Ele já sabe o que a gente ia dizer, então, como ocultar alguma coisa de um ser tão poderoso desta forma? Não é verdade? Então, vem comigo para a gente aprender e continuar seguindo os passos do Rei da Glória. Então, coisas omitidas. Vamos tentar não omitir nada ao nosso Deus. Nós temos que ter um relacionamento aberto com Deus, sincero e verdadeiro. Não escondendo ou deixando de fazer alguma coisa, omitindo. Né? Lembra de quando Jesus deu o exemplo para os fariseus sobre o dízimo? Lá no Novo Testamento? Em Mateus 23, justamente quando ele fala, né, sobre a misericórdia, a bondade, que as pessoas davam coentro, davam o dízimo das suas plantações, dos seus negócios, né, mas omitiam a misericórdia, a bondade, o amor ao próximo, entre outras coisas, entre outras virtudes que um servo e uma serva de Deus tinha. Consequentemente, eles pecavam, não é verdade? Então ele disse, naquele momento, você deve dizimar, você deve ofertar, né? Você deve fazer essas coisas e não omitir a misericórdia, o amor, a bondade, os frutos do Espírito, que era o que mais as pessoas que guardavam a lei faziam. Faziam estas e omitiam aquelas, consequentemente pecavam. Né? Lembrando para você que nos assiste, você que tem vontade de servir a Deus, estando aí sem servir a Deus em Cristo Jesus, ou estando aqui servindo a Deus em Cristo Jesus, somos pecadores. Amém? Lembrando novamente que a diferença entre você que está aí fora e nós que estamos aqui dentro é que você não tem quem te justifique. Nós somos justificados pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Diga amém, diga glória a Deus. Então, o que você está fazendo aí fora, não sendo justificado por Deus, tendo a oportunidade de ter o Criador dos céus e da terra para te justificar, para apagar os teus pecados? Como ele mesmo diz, dos teus pecados não me lembro mais. Mas para que isso aconteça, você tem que vir, você tem que se arrepender, você tem que buscar a Deus, você tem que escolher novos caminhos, e esses caminhos são os caminhos do Senhor. Venha, corra para cá, confesse, receba o Senhor Jesus, e você passará a subir no degrau da espiritualidade, né? Na escada da espiritualidade, vai dar o primeiro passo, recebendo o Senhor como teu Salvador. E aí vai subindo os degraus da espiritualidade, passando de criatura a filho, de servo para amigo. Amém? Isso. De homens comuns a discípulos do Senhor, e assim sucessivamente, conforme você vem e vai aprendendo do Senhor, que é manso e humilde de coração. Que maravilha, né? Que bênção é a gente falar de Jesus, a gente falar do amor de Deus, amor este, né? Que é tão grande, foi tão grande que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Vê essa condicional aí? Você tem que crer.
Então, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? Por isso, mais uma vez eu digo, compartilhe nossos vídeos, que nosso objetivo é mostrar Jesus para as pessoas, para que elas creiam e sejam salvas. Vem conosco. Amém? Coisas omitidas, né? Eu comecei dando uns exemplos. Então, quando um servo ou uma serva de Deus está com a sua vida espiritual abalada e sua comunhão com o Altíssimo está afetada, glória a Deus, logo percebemos que o Santo Espírito de Deus se afastou daquele vaso. Vaso é o termo usado para o homem, para a mulher, tá? Para aqueles que já está na presença de Deus. Não que você aí fora não seja um vaso, você é vaso também. Estando ou não na presença de Deus, também somos vasos, porque o Senhor se compara a um oleiro. Então, como vasos na mão do oleiro, somos nós, depois que aceitamos ao Senhor Jesus. Então, quando você vem para cá, o Senhor vai te moldando e você vai virar um vaso de honra. Eita glória! Que bênção, né? Muito bem. Então, essas coisas que eu falei, tipo o Espírito Santo se afastar de um ser humano, daquele que esteve ou acha que está na presença de Deus, isso ocorre por ausência de buscar a Deus e omitir preceitos e deveres como um cristão e servo do Deus vivo. Amém? Ou seja, começar a desobedecer, começar a jogar a sujeira que comete, as suas falhas, não reconhecendo-as, e jogar para debaixo do tapete, achando que Deus não está vendo, achando que isso aí não tem nada a ver não. Esse não tem nada a ver, que é o problema na vida de muitos cristãos. Amém? Porque pelas pequenas coisas muitos ficarão de fora. E nós não queremos ficar, nem queremos que você fique, pelo contrário. Queremos que você esteja alicerçado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, firmados na palavra de Deus e caminhando pelas veredas da justiça que levam à vida eterna. Amém, meu amado? Glórias a Deus. Então vamos meditando. As coisas omitidas na nossa vida espiritual, amém, levam a enfermar a nossa alma e o falecimento da nossa espiritualidade. A omissão das coisas leva a tudo isso, viu? Logo, para restaurar esta comunhão que foi perdida, glórias a Deus, o Senhor da glória estabelece as condições para a restauração e a cura do nosso, ou melhor, do seu povo e de sua terra. Glórias a Deus, amém? É desse jeitinho. Por isso, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Eita glória! Aleluia! A presença de Deus é tremenda quando a gente começa a falar das coisas, do amor de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor. Então a Bíblia relata nesse livro maravilhoso de 2 Crônicas 7,14, glórias a Deus, 2 Crônicas ou Crônicas. A palavra Crônicas quer dizer, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor, omitidos, né? Ou omitidas, coisas omitidas, glórias a Deus. Muito bem, então vamos lá, em 2 Crônicas 7,14, onde o Senhor da glória fala a seguinte mensagem: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu Deus, eu em particular acho esse um dos versículos mais lindos da Bíblia.
E toda vez que eu leio esse versículo, eu me emociono muito, muito mesmo. Porque todos nós somos falhos. E o meu chamado como anunciador do Evangelho, sempre mexe comigo, porque quisera a gente pudesse colocar, tocar no coração de todos que nos ouvem e nos assistem. Mas por conta do Evangelho, somos amados de uns e odiados por outros. Somos recebidos por alguns e rejeitados por muitos. Mas tudo isso é para que se cumpra a palavra de Deus. E nós permaneçamos levando o nome do Senhor para todo aquele que queira ouvir e recebê-lo, Glórias a Deus. Então, meu amado, minha amada, quando nós percebemos ou lemos este versículo bíblico, entendemos que é um chamado à reflexão e à mudança de comportamento, não é verdade? Enfatizando a importância da humildade, da oração e do arrependimento para alcançar o perdão e a restauração da comunhão com a presença de Deus através do Espírito Santo e com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Você observar, isso vai muito além do que nós imaginamos, vai justamente de encontro lá em João 3,16, onde mostra o amor de Deus pela humanidade por tudo aquilo que Ele criou, trazendo o povo para uma reconciliação com Ele novamente, através do seu Filho amado Jesus Cristo, o qual está hoje assentado à destra do Pai e que nos enviou o seu Espírito Santo para nos convencer do arrependimento. Amém? Para podermos confessarmos sobre a palavra de Deus, confessarmos o nome do Senhor Jesus e o recebermos como nosso Salvador. Amém? É desse jeitinho. Então vai abrindo o seu coração aí, não endureçais o vosso coração. Por exemplo, Jesus falou em Mateus 5,3, lá nas bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, o processo de humilhação torna-nos pobres de espírito. Se somos pobres de espírito, estamos necessitados do Altíssimo. Todo ser humano necessita do seu Criador. Você sabe, nós temos falado nas mensagens que temos apaguado, que a nossa carne milita para as coisas do mundo, mas o nosso espírito anseia e deseja as coisas do alto, porque ele veio do alto, ele veio de Deus. A carne não, a carne é da terra, do mundo. Por isso o Senhor disse que da carne de nada presta, e que esta carne não, nem o sangue herdará o reino de Deus. E lógico que quando ele vier buscar a sua igreja, a sua noiva, que somos nós, esse nosso corpo carnal será transformado em um corpo de glória semelhante ao dele, do Senhor Jesus, que está ressurreto, primogênito dos ressurretos que estão na vida eterna. Diga glória a Deus, diga amém, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, Então, quando nós observamos bem-aventurados os pobres de espírito, aí nós vamos associar o versículo bíblico de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é se humilhar? É reconhecer a necessidade de Deus e a própria insuficiência como ser humano, ou seja, que sozinho nada somos e que necessitamos do Senhor para vivermos nesta terra e alcançarmos a vida eterna. Por isso, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, nosso Redentor, a quem você há de confessar e que eu já confessei como Senhor da minha vida e Salvador da minha alma, disse: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Está vendo? Então, quando nós nos humilhamos, reconhecemos a necessidade de Jesus Cristo de Nazaré na nossa vida. Sem Ele, não conseguimos nada, não faremos nada, não alcançamos nada. Tanto na nossa vida espiritual, ministerial, como secular.
Entendeu, meu amadinho? É desse jeitinho que Jesus vai nos esclarecendo o poder maravilhoso desse versículo bíblico de 2 Crônicas 7,14, que vai concordando com esses outros versículos que nós vamos vendo agora. Então, o primeiro quesito que é, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aí depois vem orar. Não é isso que ele disse? Se humilhar e orar. Orar quer dizer o quê? Buscar a Deus em oração. Isso é orar. Ter um relacionamento com Deus, uma conversa com Deus. Então, isso é orar. Clamar por perdão e restauração da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então você vê que desde os primórdios, o povo de Deus sempre quis voltar para os céus. Amém? Quando nós observamos lá antigamente a criação da Torre de Babel, o homem queria voltar aos céus, queria que chegar até os céus. Só esqueceu de um detalhe, ele queria fazer da sua vontade da carne. E da carne de nada presta. Os céus não entrarão nada sobre carne nem sangue. Então, querer chegar até lá sem a ajuda do Criador, de Jesus Cristo, nada podereis fazer. Portanto, veio por terra toda aquela soberba do homem de querer chegar aos céus da sua própria vontade, pois o homem de si mesmo não chega a lugar nenhum, como está escrito em João 15, 5. Ele é a videira, nós somos as varas. Quem está nele e ele em nós, damos frutos. E esses frutos do Espírito Santo de Deus, que está aqui na terra e habita em nós, coisa que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos porque ele habita em nós, aí sim damos frutos. E esses frutos do Espírito é que está sempre nos conduzindo para a vida eterna, para chegar aos céus. Não pela força do braço, nem pela força do homem, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue, mas é pelo Espírito de Deus. Eita glória! Segura aí, meu amado. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então, quando nós descobrimos sobre a oração, entramos em João capítulo 16, versículo 24, onde o Senhor Jesus Cristo nos disse da seguinte forma: glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então preste atenção que agora a oração a Deus, aquela conversa que nós temos com Deus, a partir do momento que nós passamos a apresentar essa oração a Deus e pedir em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, a quem Ele deu para nós, entregou para que Ele fosse crucificado, Ele pagasse um preço, nos comprasse com seu sangue. Então, quando essa conversa que nós temos com o Pai, através de Jesus, usando o seu nome, podemos pedir o que nós necessitamos e receberemos. Está vendo que sem Jesus nada conseguimos? E já sabemos que Ele outorgou o seu nome para nós pedirmos alguma coisa a Ele. Que maravilha! Que glória descobrir isso agora, não é verdade? Diga amém, diga eu creio em nome de Jesus. Muito bem. Então, o terceiro item que o Senhor coloca lá naquele versículo maravilhoso é buscar a Deus. Muito bem. Buscar a Deus. Eita, Deus de poder. Bendito seja o nome do Senhor. Buscar a Deus. Largar as próprias vontades da carne e buscar a vontade de Deus. Isso eu tenho apregoado sempre a você, para que você busque a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Não é verdade? Bendito seja o nome do Senhor. Mas, baseado no que eu estou dizendo, buscar a Deus, vamos para Lucas 9, 23, segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo. E dizia a todos, já que
Buscar a Deus quer dizer que nós temos que largar as nossas próprias vontades, ou seja, tomar uma atitude, uma decisão, coisa que você que está aí fora precisa tomar agora, querido, para você fazer parte do povo de Deus, para você ter o seu nome escrito no livro da vida. Você precisa tomar uma atitude, você tem esse livre-arbítrio e a oportunidade está aberta para você alcançar a vida eterna. Esse momento é agora. Glória a Deus. Lucas 9:23 dizia o Senhor Jesus a todos que ali estavam e a nós que estamos agora aqui. Glória a Deus, a mim e a você que me assiste e que me ouve. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvá-la. Eita, managaspúria! Glórias a Deus. A proposta do Senhor Jesus para buscá-lo é você se desprender das suas vontades carnais, perder essa vida, essa vontade de andar segundo a direção da tua carne no mundo e vir segundo a vontade de Deus aqui. Nascendo de novo da água e do Espírito, como você viu ontem, na pregação de ontem, e ser uma nova criatura, pois tudo com o Senhor Jesus se faz novo, a começar de novos céus, de nova terra. Por que eu digo de novos céus e nova terra, querido? Porque uma vez você vindo para cá, você vai ter uma nova identidade, você vai ter um novo domicílio, um novo domicílio que não é essa sua casa onde você mora, não, é o seu novo domicílio lá nas alturas, lá nos céus, onde está a nova Jerusalém, a qual descerá muito em breve, e eu, você, nós habitaremos nela em nome do Senhor Jesus, eu e minha casa, minha família e minha parentela, em nome de Jesus, e você, querido, também habitará lá, na presença do Deus Altíssimo. Quando você vem para cá, você já passa a ter esse novo domicílio. Glórias a Deus. Está entendendo? Por isso, perde a vida para este mundo e ganha-se a vida eterna com o Senhor Jesus. Sem deixar de viver neste mundo, mas tendo a presença de Deus na sua vida. Olha que maravilha! Aí eu estou coberto pela presença de Deus, estou debaixo da sombra do Onipotente, a poderosa mão do Senhor me guarda, me livra de todos os males, vai guardar e livrar você de todos os males. Venha para cá, porque que você ainda não tomou essa decisão? Não é verdade? Você está percebendo? Então corre para cá, venha se humilhar, venha buscar, venha orar a Deus, como você está aprendendo agora. Muito bem. O outro item, o quarto item que nós podemos perceber neste versículo de 2 Crônicas 7,14, que o Senhor coloca essas condicionais para nós, seria o arrependimento. Então, o que é se arrepender? É afastar-se dos seus maus caminhos e mudar de atitude. Como você viu no versículo anterior aqui, se quer seguir ao Senhor Jesus, você tem que tomar uma atitude, levantar a sua mão, confessá-lo como seu Salvador e recebê-lo como Senhor da sua vida. Ao fazer isto, você está negando a vida velha, o homem velho, está se entregando ao Senhor para nascer de novo, ter uma nova oportunidade de vida, não segundo a carne, que é a que o mundo nos oferece, mas segundo a vontade de Deus, pelo Espírito de Deus. Aí tudo muda, querido. Aí nós passamos a entender que o arrependimento vem segundo as Escrituras, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Eita glória! Deus de poder, a presença de Deus é grande neste lugar. Amém? Você está percebendo agora o impacto do arrependimento? Um coração arrependido, um coração arrependido mexe com o coração de Deus também. E a presença de Deus vem e encontramos tempos de refrigério. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, angustiado, atribulado, cheio de problemas, cheio de dívidas, cheio de
enfermidades, cheio de situações adversas. Meu Deus! Aí você vem. Vinde a mim, disse o Senhor Jesus, vós que estáis com todas essas coisas, sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Aí você se enquadra em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os seus pecados. Jesus pega os teus pecados, lança no mar do esquecimento. Por isso está escrito, dos teus pecados não me lembro mais. Eita glória! E venham assim os tempos de refrigério, como ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é suave. Então vem o refrigério. Aqueles momentos de angústia, tempos de angústia, de aflição que você tem vivido, tem passado, passarão e vem a bonança de Deus em nossas vidas por conta do Senhor Jesus Cristo. Credo nisto? Dá uma glória a Deus, diga amém, diga aleluia. Muito bem, glórias a Deus. Quando essas condições são cumpridas, que eu acabei de ler a você, dar ao seu entendimento, falar a você, trazer ao seu conhecimento, glórias a Deus, Deus responde assim, é outra parte, né? Então, se você fizer as coisas que eu citei ainda há pouco, aí ele diz, então, ouvirei dos céus. Deus atende às nossas orações, aquilo que você começou a orar e pedir em nome de Jesus, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Aí ele passa a ouvir dos céus. Vem o perdão dos pecados, o Senhor perdoa as transgressões e restaura o relacionamento com os seus servos, aquela comunhão que havia sido perdida, porque Deus está nos céus, nós estamos na terra e Jesus está aqui, entre nós e Deus. É Ele que é o intermediador entre nós e Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até o Pai, que está nas alturas, se não for através de mim. É desse jeitinho. Então é através de Jesus que alcançamos a vida eterna, que alcançamos a presença de Deus, que alcançamos a comunhão com Deus, que alcançamos o refrigério em nossas vidas, em tempos de angústias e de aflições. Amém? Então, como você viu que os nossos pecados, ele ouve dos céus, perdoa os nossos pecados, aí vem o último item que ele diz, sara a terra. Que é a nossa terra? O nosso corpo. Esta é a terra, o templo do Espírito Santo. Lembra que eu disse, você pode estar enfermado, cheio de problemas, venha para cá. Você faz tudo aquilo que ele disse, né? Você que está chamando pelo nome do Senhor, invocando por ele, Senhor, me socorre, me ajuda. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, ou seja, vai te dar cura pela misericórdia dele, nos dá cura do corpo, da alma e do espírito. É desse jeitinho, querido, sem tirar nem pontinho, nem uma vírgula. É porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Oh, aleluia! Como é bom o nosso Senhor Jesus, como é bom servir a Deus, querido. Você vai ter novidade de vida aqui, vem para cá. Então, descura e restaura as condições de vida do seu povo, daquele que se chama pelo seu nome, que é você, querido, que está aí fora. Você é povo de Deus, vem para cá, confessa Jesus, chama pelo nome dele. Todas essas coisas, você vai seguindo as passo a passo, como eu estou mostrando a você, você vai alcançar a benevolência de ter o seu nome escrito no livro da vida, de ser chamado de meu filho. O Senhor vai te chamar de meu filho, glória a Deus. Ele vai te chamar mais, vai te dizer que você é amigo dele. Eita glória, que maravilha, né? Então, querido, queridas, amados do Senhor Jesus, este versículo bíblico, segundo as Crônicas 7,14, é uma promessa poderosa que nos encoraja a buscar a Deus em tempos de dificuldades, como eu citei aqui para você que está aí fora, meu amado, minha amada, e confiar que Ele, o Senhor da glória, pode restaurar tudo em nós, tudo, inclusive a nossa saúde, nossa vida secular, ministerial, a nossa vida como um todo pode ser restaurada.
através do Senhor Jesus Cristo. Por isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha lá. Então, esses versículos, esse, segundo as crônicas e os demais que eu citei, nos convidam a quê? Bendito seja o nome do Senhor. Primeiramente, avaliar a nossa vida. É óbvio. O que o apóstolo Paulo escreveu? Examine-se o homem a si mesmo. Então vamos avaliar as nossas vidas. Ver se estamos vivendo de acordo com os princípios da palavra de Deus. É óbvio que o homem que está nessa condição não está vivendo os princípios, tentou omitir justamente os princípios de Deus na sua vida, pecando e jogando para debaixo do tapete, ocultando. Você que está aí fora não vive os princípios de Deus, mas pode vivê-los a partir do momento que confessar o Senhor Jesus e vir para cá. E você vai se sentir melhor, vai viver melhor e vai compreender como é bom você ter a sua vida dirigida por Deus, em Cristo Jesus. Amém? Então, depois de avaliarmos a nossa vida, se estamos dentro da perfeita vontade de Deus, pensamos no arrependimento. O arrependimento é uma coisa que deve ser produzida todos os dias na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso todos os dias, querido? Porque você peca, eu peco, nós pecamos todos os dias. De pensamento, em obras, em palavras, em dar ouvido a coisas que não devemos, em olhar para coisas que não deveríamos olhar, em falarmos, pronunciarmos palavras que não deveríamos pronunciar. Em todas essas coisas nós falhamos e pecamos. Por isso, necessitamos produzir arrependimento cotidianamente. Amém? Se arrependendo, você automaticamente pede perdão, não é verdade? Então, se houver necessidade, logicamente que há todos os dias, porque todo dia nós pecamos, somos falhos mesmo, mudar de atitude, buscar o perdão de Deus, sempre. Por isso, o arrependimento está associado à humilhação. Se humilhar-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e ao tempo oportuno ele vos exaltará. Não é verdade? Tanto Tiago fala isso, quanto Pedro fala a mesma coisa. Amém? Muito bem. E óbvio e evidente, uma vez estando aqui, precisamos orar. Precisamos manter o diálogo, a conversa sincera, verdadeira com o Senhor Jesus, com o nosso Deus, com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. Quando nos direcionamos ao Senhor Jesus, estamos direcionando ao Pai, da mesma forma. Louvado seja Deus. Por isso o Senhor diz, clamas a mim, ou clama por restauração e busca a Deus em todas as áreas da sua vida. Quando nós clamamos, buscamos a Deus em todas as áreas da nossa vida, por isso que o Senhor diz, buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, serão o quê? Acrescentadas. Lá em Mateus 6, 33, Buscai o Senhor Jesus, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluias! Muito bem. Buscar a Deus, buscar o reino, buscar a Deus, O que é isso? É dar prioridade ao relacionamento com o Altíssimo, buscando a sua orientação em todos os passos da nossa vida. É desse jeitinho, querido. Nós temos um Pai, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, quanto mais eu me achegar a Ele, mais Ele se achega a nós. Por isso está escrito, se achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. E nós nos achegamos a Ele através da oração. Amém? Buscar a sua presença, invocar o seu nome, chamar o Senhor para a tua vida. Levantei no dia do Senhor, obrigado pelo dia que já está me dando. Então, desde já entrego os meus caminhos ao Senhor.
Que este dia, Senhor, o Senhor possa estar em todos os lugares comigo, aonde quer que eu vá, e tudo que eu fizer, o Senhor esteja na frente. Dai-me a direção do Teu Espírito Santo para tomar as decisões certas para o dia de hoje. Então Deus começa a trabalhar na nossa vida de uma forma gloriosa. Amém. Por isso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as minhas atitudes têm que ser em concordância com o Senhor Jesus. Colocando o Senhor para gerir a minha vida, eu estou entregando os meus caminhos ao Senhor. Por isso a palavra de Deus diz: entrega os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. O que tu acha que é melhor, meu amado e minha amada? Você conduzir os seus passos pela tua própria vontade, ou você entregar nas mãos do Altíssimo e Ele conduzir por você? Não é melhor sermos conduzidos por Ele? Que Ele tem o melhor para nós? Bendito seja o nome do Senhor. Então, vem comigo, né? Aprenda a dar prioridade a Deus em tudo na sua vida. Ao seguirmos as condições de 2 Crônicas 7,14, podemos experimentar a restauração da presença de Deus em nossas vidas. Aquele que estava caído, desanimado, aquele que já está na presença de Deus, ele vai se encher mais ainda da presença de Deus. Então ele vai transbordar da graça de Deus na sua vida, né? Glória a Deus. O perdão dos nossos pecados e a cura da nossa terra, a cura do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, né? Por isso está escrito: Ele é o Senhor que nos sara, nós seremos sarados, curados por Ele. Bendito seja o nome do Senhor. E a chave para esse entendimento de comunhão com o Senhor da glória em Cristo Jesus, para que nós possamos compreender a diferença da abordagem do Altíssimo através da palavra de Deus, é óbvio e evidente que é esta: quando nós entendemos que, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vós, glória a Deus, nem os seus caminhos, meus caminhos, glórias a Deus, disse o Senhor dos Exércitos. Amém? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado seja Deus. Isso está escrito em Isaías 55, 8 e 9. Então, quando nós chamamos o Senhor para entrar na nossa vida, Ele, o Senhor da glória, passa a nos conduzir pelos seus caminhos, pelos seus pensamentos. Então, tudo aquilo que o Senhor tem projetado para nós, nós entregamos a nossa vida a Ele para estar no centro da vontade de Deus, buscando sempre qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós tomamos essa atitude, os pensamentos do Altíssimo, que são mais altos que os nossos, vão começar a se realizar nas nossas vidas. São pensamentos de paz, pensamentos de vitória, de alegria, de conquista, de bênçãos, queridos, de forma recalcada, sacudida e transbordante nas nossas vidas. Amém? Então, se você quer ver as coisas como Deus vê e ter uma maneira de pensar e viver de acordo com o que Deus pensa e opera, é desse jeitinho. Escute bem. Vai tirar suas muitas lições de vida, glórias a Deus, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ao estudarmos a palavra de Deus, nesses 66 livros que estão aqui, ó, chamado a Bíblia Sagrada. Origem da lavastúria. Glória a Deus. Logo, ao começarmos a lermos, identificamos uma mensagem tremenda sobre os valores e perspectivas de Deus para as nossas vidas, nós os seres humanos. A começar que Ele deu o seu Filho unigênito por nós, por mim, por você, por resgate de nossas almas. E isso é uma história que todo ser humano deveria conhecer para poder se aproximar de Deus. Amém? Por isso, a salvação está aberta para todo aquele que nele crê. Quem? No Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Aquele que no princípio era o Verbo,
E o Verbo se fez carne e habitou em nós. Olha aqui o Verbo, é a palavra, é o próprio Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe e que você possa sempre buscar qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Fica na doce paz do amor de Deus, amém? Diga comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma, Deus da minha salvação. Escuta, Pai, me recebe como teu filho agora. Escreve o meu nome no teu santo livro e direciona os meus passos pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Louvado seja o teu santo nome, amém? Você agora que confessou e recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, você é meu irmão, minha irmã em Cristo. E juntos caminharemos para a vida eterna na presença do Senhor da glória. Que maravilha, amém? Ore comigo. Pai eterno, ao Senhor que fez os céus e a terra, meu Deus, rendemos graças. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, Senhor. Pois só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Não há quem livre, Senhor, como o Senhor livra, pois desde a eternidade você vem livrando, Pai. O Senhor vem livrando a todos nós, aos teus servos, às tuas servas, aos teus ungidos, aos teus pequeninos. Como o Senhor livrou da grande fornalha, Pai, 7 vezes mais forte do que a comum, livrando lá de dentro da morte, Sadraque, Mesaque e Abednego. Como o Senhor livrou teu servo, o apóstolo João, do lago, do caldeirão efervescente onde ele foi jogado, Senhor, com óleo quente. Meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, pois o Senhor livra-nos de todos os males. Como o Senhor livrou Daniel da cova dos leões, onde as bestas feras estavam ali ao redor dele, querendo tragá-lo. Mas quando o homem está na presença de Deus, Senhor, até as bestas feras jejuam. Quando se aproxima de um servo e de uma serva de Deus. Como o Senhor livrou Lázaro, Senhor, 4 dias enterrado. Louvado seja Deus. E que as narinas dos homens já sentiam mau cheiro, mas da putrificação da carne e da tumba fria o Senhor livrou a ele, trazendo a vida novamente para que o teu nome fosse glorificado. E todos soubessem que o Senhor é a ressurreição e a vida, e aquele que crer no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Deus de poder e graça. Que maravilha, né? Bendito seja o Senhor da glória. Como é bom servir esse Deus maravilhoso. Como é bom te servir, Altíssimo. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos tirado das trevas deste mundo e ter nos colocado, Senhor, na tua maravilhosa luz, ter firmado os nossos pés na rocha. Muito obrigado, Senhor, por nos livrar da bala perdida, do homem sanguinário, do homem que intenta o mal contra outro, Senhor. Muito obrigado por nos livrar da bala perdida, do roubo, do sequestro, de causar acidente, de sofrer acidente, dos acidentes domésticos, dos acidentes rodoviários, dos acidentes náuticos, dos acidentes aéreos, dos acidentes nos trilhos, meu Deus. Muito obrigado, Pai, pois Tu és o Deus do livramento. Ah, Senhor, como é bom Te servir. Como é bom ter a nossa vida escondida debaixo da sombra do Onipotente, pois é o Senhor que guarda o nosso deitar e o nosso levantar. O sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite, pois todo mal, Senhor, é repreendido através do Teu santo nome. Guarda, Pai, a nossa entrada e a nossa saída, o nosso deitar e o nosso levantar. Senhor, sara a nossa terra, levanta aquele que está paralítico, ressuscita aquele que está morto, em nome de Jesus. Dá vigor àquele que está cansado e abatido, dá esperança àquele que está desesperançado agora.
Renova, Pai, e restaura as forças e a vida daqueles que teve o lar destruído pelo maligno. Pois o inimigo de nossas almas veio a não ser a roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus se manifestou para que nós tenhamos vida e vida com abundância, para desfazer as obras do diabo. Assim, Senhor, entregamos os nossos caminhos ao Senhor. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Usa-nos, ó Senhor da glória, como instrumento em tuas mãos para a libertação daqueles que estão desvanecidos, daqueles que estão, Senhor, sem conhecimento da verdade, mas que aqueles que estão em trevas, através, Senhor, da tua misericórdia, da tua palavra que está em nós, possam eles sair das trevas e vir para a tua maravilhosa luz, a luz da verdade, para que se cumpra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Recebe o Senhor Jesus, recebe o livramento, recebe a paz do Senhor Jesus na tua vida, meu amado. E até amanhã, se o Senhor Jesus nos permitir, com 62 dias de jejum, oração, leitura e ministração da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém?